A graça e paz a todos. Sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Vamos usar aqui a Bíblia. Evangelho narrado por João, capítulo 8. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, narrado em João, no seu capítulo 8. Todos acharam? Eu vou dizer qual é o versículo. Deixe sua Bíblia aberta. Jesus, ele sai do meio da multidão e vai para o Monte das Oliveiras à noite. No outro dia, ele vai para o pátio do templo e lá ele começa a trazer instrução ao povo. E no meio dessa instrução chega os doutores da lei, um fariseu, levando uma jovem, uma mulher que tinha cometido um adultério. Então eles disseram a Jesus: Jesus, esta mulher foi pega em adultério, segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. E eles insistiram com Jesus. Então no capítulo 7, 8 e 9, Jesus se levanta e diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então Jesus se abaixa novamente. Os mais velhos começaram a sair. Os mais jovens começaram a sair. E só ficou Jesus e a mulher que tinha cometido o pecado. Então eu quero ler com você no versículo 10. Que diz assim: mulher, onde estão onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. O verdadeiro milagre é a liberdade do pecado, não a condenação. Jesus, ele troca as pedras por luz. Pode fechar sua Bíblia se quiser. Qual é o verdadeiro milagre de Jesus? Se tem o verdadeiro, então você vai questionar então que os outros foram falsos. Não. Quem se encanta com os milagres de Jesus? O paralítico se levantando, o cego se tornar ver, o filho da viúva de Naim ressuscitando, o coxo andando, o leproso sendo curado. Isto é o verdadeiro milagre de Jesus. Mas aí está o poder de Jesus. Mas o verdadeiro milagre de Jesus, que eu começo a olhar para aqui, são sinais que Jesus o faz. Não é os milagres físicos.
Eu começo a olhar para aqui e vejo que é um milagre espiritual na minha e na sua vida. Quando encontramos verdadeiramente Jesus, é o verdadeiro milagre. Quando eu começo a olhar para aqui, eu vejo que o milagre é perdoador, ele é restaurador, ele é libertador da condenação. Este é o verdadeiro milagre que a graça nos apresenta. É o verdadeiro milagre mais profundo, que eu começo a olhar para aqui, começo a visualizar. Este é o verdadeiro milagre do poder e a glória de Deus. Vamos começar aqui pela introdução. Essa mulher foi pega. Jesus veio para curar, veio para não para acusar, mas para libertar. A mulher foi pega em adultério, os fariseus arrastaram diante da acusação e acusaram aquela mulher. Eu começo a visualizar isto. Segundo a lei, ela é apedrejada. Mas Jesus, com sabedoria divina, respondeu. No verso 8 ele respondeu: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. No verso 8. E o que aconteceu? Todos foram embora. Todos deixaram aquele local. E eu começo a olhar aqui no verso 8, no verso 11. Nem eu te condeno. Nós estamos prestes a entrar, se aprofundar numa história que talvez você olhou a mulher, aquela mulher adúltera, e começaram a falar tantas coisas, e você vai ver algo profundo que Jesus vai nos trazer revelação nesta noite, nesta início de noite. Eu comecei a visualizar, comecei a estudar e começar a olhar em outro ângulo, entrar na história daquela mulher. Comecei a olhar quantas vezes sentimos acusado, quantas vezes envergonhados, cometemos erros. Muitas vezes a voz da religião nos condena, que você está cheio de pecado, irmão, você está cheio de pecado, irmão, está sempre a nos condenar, a voz da religião. Mas Jesus agora, ele dá consciência, a voz de Jesus, ele diz: eu não te condeno. Então, essa libertação não dá o privilégio, então, de ter uma vida sem pecado, uma vida a pecar e Jesus nos perdoar. Não, Ele não dá essa liberdade, e nós vamos ver e vamos aprofundar através disso, porque Ele não dá o poder de vencer, Ele dá o poder de vencer o pecado em nossas vidas. É isso que Jesus nos apresenta. A graça, está aqui este ponto, a graça escandaliza a religião, mas revela o coração de Deus. Jesus perdoou aquela mulher aqui, não está aqui no versículo? Antes, repare, antes dela pedir o perdão a Jesus, quem perdoou primeiro? Jesus o perdoou. Olha essa perspectiva da graça, do amor, da misericórdia de Jesus para comigo e para com você e para com toda a humanidade. Nós achamos que tem que ter uma vida direitinha para chegar a Deus, mas não, ela estava toda errada. Mas quem perdoou primeiro foi Jesus. Porque a religião fala que você tem que fazer alguma coisa, você tem que se acertar a sua vida para se chegar a Jesus. A religião nos bloqueia, a religião nos coloca, primeiramente você tem que fazer alguma coisa para chegar a Jesus, mas Jesus o fez na cruz do Calvário. Quando o véu se rasga de cima a baixo, nós temos acesso aos santos dos santos, nós temos o acesso ao Pai. Olha
que Romanos nos ensina. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. A graça não se baseia sobre o desempenho, no meu desempenho, mas sim no caráter de Deus. Está baseado no caráter de Deus. Você não precisa melhorar para se aceitar Jesus, mas sendo Ele aceitando você. Preciso ser o melhor cristão para se chegar a Jesus, mas Ele se achega a mim pelo amor. Antes, que diz aqui Romanos 8? Este amor nos traz paz com quem? Com Deus. Olhando Romanos ainda, ele está ali entre o verso 6 e o 11, a maior prova de amor é Cristo morreu pelos meus pecados. Isto é a maior prova de amor. Mas olhamos, ele se chega, aquela mulher teve um marco na sua vida, antes de Jesus e depois do perdão e a graça, o amor de Jesus. Aquela mulher saiu totalmente diferenciada, porque ela sentiu o amor de Jesus, porque Ele não condena. Aonde estão os acusadores? Não se encontram os acusadores, porque todos pecaram, somente Jesus que não pecou e não o condenou. Olhando para Romanos ainda, através do primeiro Adão. O primeiro Adão peca, o homem peca, cometeu um pecado e foi destruído da presença de Deus. E Deus é justo, porque foi um homem que pecou. Precisava de outro homem para pagar o preço pelo pecado. Então veio o segundo Adão, chamado Jesus. Ele dá o privilégio da reconciliação, de estar juntamente com Deus. Através de um único só pecado, condenou toda a humanidade. Mas através de um homem só, todos foram resgatados, todos foram reconciliados com Deus. É isto que Romanos traz, é isso que Jesus tenta falar para os fariseus, para os doutores da lei. E nós temos o privilégio de hoje, temos a Bíblia, o Novo Testamento, para nos instruir através da palavra. Através daquela mulher que ela ficou mencionada em João capítulo 8, a mulher adúltera, até um certo ponto, até a certo ponto que Jesus entrou na vida dela. E Jesus dá uma ordem: vá, não peques mais. Ele afirma e ele confronta os fariseus. Porque o fariseu chega diante de Jesus e fala: então Jesus já mandou essa mulher embora e ela foi fazer a vida dela? E ele fala em João 8,32, ele afirma verdadeiramente que vocês conhecem. Ele afirma que verdadeiramente só vem conhecer a verdade, e conheceram a verdade, e a verdade vos... Porque aqueles homens eram religiosos, não conheciam a verdade. Estava diante dele Jesus. Ele começa a falar que ele é a luz do mundo, porque as pessoas andam em treva, e ele começa a resplandecer a luz. Ele fala
pois eles não conseguem compreender. Jesus fala: quem conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. São os fariseus que não entendiam, e ele começou a falar que ele vem do Pai, e eles não compreendem. Você está falando de você mesmo. Ele fala: mas estou falando, mas sou eu quem o Pai enviou, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. É isto, revela que a pessoa que encontra Jesus e não entende Jesus, anda pela carne, pelo pecado, não encontra essa luz e continua vivendo a vida de pecado, de condenação. Porque se conhecer a graça, o amor de Deus, nós somos libertos, nós vivemos em liberdade. Não liberdade para pecar, viver em pecado, mas a liberdade de viver no Espírito de Deus. É isso que Jesus estava apresentando àqueles fariseus. A lição é que podemos tomar, que somos salvos não pelas obras, mas pela justificação, pela fé, pelo amor escandaloso que nos justifica, que é o amor de Deus. O texto nos mostra que a graça é como a água, ela chega até no mais profundo. É isso, é a graça, o amor de Deus. A ausência da condenação é um solo onde nasce uma vida nova. Não foi isso que aconteceu com aquela mulher? A ausência da condenação, ela tirou aquela mulher da condenação e começa uma nova vida. Olha o que aconteceu com aquela mulher. Não apenas foi perdoada por Jesus, mas Jesus libertou e deu uma identidade àquela mulher. Vá e não peques mais, diz aqui o versículo. Não é algo ameaçador, mas é algo de ordenância, de presença de Deus. Ela sentiu algo, falou: não, Deus falou vá. Ela se sentiu empoderada, ela falou assim: não, eu me sinto agora porque o próprio Deus me falou vá, eu não te condeno, vá, agora vive uma vida diferente, mudada, vá, agora eu não te condeno, vá, muda a tua história, agora você pode viver uma vida diferente que você vivia. Foi esse encontro que Jesus fez. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, da condenação, mas debaixo da graça. Porque as pessoas que vivem debaixo da condenação estão presas fáceis sobre o pecado. Porque tem a mentalidade que eu estou em pecado, Jesus falou: eu não te condeno, mas eu tenho pecado, eu fiz um pecado lá para trás. Então Jesus, na cruz do Calvário, ele morre uma vez suficiente. É o cordeiro suficiente, como diz Hebreu. Não há mais sacrifício. Se Jesus, a partir da cruz do Calvário, libertou toda a gente da condenação, imagina nós que estamos aqui agora, na era da igreja, e vivemos em condenação, o meu pecadinho de estimação. Mas não, ele falou: vá, agora vive uma vida diferente, porque você encontrou comigo. Foi isso que ele falou para a mulher: vá, não peques mais. Você pode fazer tudo diferente, porque agora você está comigo. E nesse mesmo versículo, em Romanos 6, a partir do verso do 1 ao 14, a morte para o pecado é uma vida com Deus. Nós morremos com Cristo, nós estamos sepultados com Cristo, não é assim?
Antes eu era escravo do pecado, mas o pecado não tem domínio sobre mim. A partir do momento que eu encontro Jesus, eu fui batizado com Jesus, fui enxertado em Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que está sobre a minha vida, que nos dá força para vencer o pecado. O morto não peca, está morto, ele está em Cristo. Não tem domínio sobre nós, o pecado não tem domínio sobre a minha vida, porque não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É isto que ele diz para ela: não vá, muda a sua vida, uma vida diferente, porque você está em mim agora. Você não está mais sobre os domínios da sua carne, do seu espírito, mas sim do Espírito de Deus. A partir do verso 15, 23, a escravidão transforma em liberdade. Que liberdade é essa? Antes éramos escravos do pecado, agora somos servos da justiça de Deus. Porque nós fomos justificados, encontramos Jesus, fomos justificados por Jesus pelo seu amor. Agora Jesus, ele fala que o salário do pecado, a partir no verso 23, é a morte. Mas o dom gratuito é de quem? De Deus. A graça não é licença para pecar, mas é a força para viver com uma nova identidade. Ele não fala para você viver uma vida de licença para pecar, não falou para ela, viva agora uma vida diferente de pecado, não, ele falou, viva agora em mim, que o meu Espírito vai te ajudar. É isto. O Senhor, aqui eu coloquei aqui, o Senhor não apenas remove a nossa culpa, Ele remove também a raiz que produzia nossos pecados e a separação de Deus. É isso quando Ele encontrou aquela mulher. E acontece conosco também, quando nós encontramos Jesus. Ele justifica uma vida separada, não licenciada para o pecado, mas vida santificada em Cristo Jesus. O maior milagre que acontece é no coração. Uma nova identidade em Cristo. Uma nova identidade em Cristo. Mulher adúltera foi transformada naquele dia. Não foi isso que o versículo nos mostra? Ela chegou como uma pecadora pública, na frente de todas as pessoas. Esta é pecadora. Eles arrastaram a mulher. E falaram assim, ela é a pecadora. Olha aqui, esta mulher foi pega agora em flagrante delito. Ela é pecadora. O que aconteceu com Jesus? Mas saiu com alguém perdoada. Ela saiu perdoada pelo próprio Deus, diz aqui o versículo. Publicamente ela estava sem Cristo, como pecadora, humilhada. Mas através de alguém que perdoada pelo próprio Deus, Jesus devolveu para ela o quê? Aqui o versículo nos mostra a dignidade, a liberdade e a nova identidade para ela. Foi isso que Jesus devolveu para ela, a dignidade, a liberdade para ela, porque ela estava presa, morte, condenação. Jesus o libertou, trouxe dignidade, porque ela saiu de cabeça erguida, que foi o próprio Deus, falou, eu não te condeno. Foi o próprio Deus que falou para ela, cadê os seus acusadores? Eu não te condeno. Vá e viva uma vida diferente em mim. Segunda Coríntios 5, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que alguém está em Cristo Jesus, nova criatura, uma nova criatura é. As coisas que velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo.
Ainda tem pessoas se culpando do passado. Tem pessoas ainda se pensando, aquele pecado que eu fiz lá no passado. Mas aquilo está destruindo a minha vida, eu não tenho uma vida de comunhão com Deus, porque aquele pecado que eu cometi, mas o pecado está cravado na cruz do Calvário. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é isso que Coríntios nos afirma, 2 Coríntios nos afirma, nova criatura é. Mas Cristo há uma nova história disponível para mim e para você, uma nova história. Ele está disponível, uma nova história, a graça ignorada por muitos. Mas Cristo tem uma nova história para mim e para você. E isso que Cristo nos apresenta. Em Coríntios, ainda do 1 ao 10, diz que ele começa, vamos aqui começar a olhar, ele começa a nos apresentar que este corpo, esse tabernáculo, é falho. Mas chegará um dia que estaremos com Ele com um corpo glorificado. Quando nós estivermos agarrados a este corpo com falhas, nós temos que viver de acordo com o Espírito de Deus. Quem não gostaria de estar com Cristo, com um corpo glorificado, já com Deus, namorada com Deus? Mas quando nós estamos aqui ainda, não devemos dar razão, não devemos dar força a este corpo caído, falho, doente, mas nós temos uma habitação eterna. Nós temos uma habitação eterna com Cristo Jesus. E motivado por quê? Motivado pelo amor de Deus, não vivemos mais para nós, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Coríntios, se olhar Coríntios está aí, isto é Coríntios falando, Paulo falando em Coríntios. Que este corpo nos dá razão para o pecado. Mas agora estou em Cristo Jesus. Estou em espírito com Deus. Uma nova criação é o ministério de reconciliação. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, não está aqui no versículo? Deus confiou para mim e para você um ministério de reconciliação. O que Jesus fez com a mulher, Ele passou para mim e para você falar para os outros também que Jesus muda. Um verdadeiro encontro com Jesus muda a história. É um divisor de água. Se você pecou, você errou, Deus não está ignorando o que você fez, mas Ele fala assim, não interessa o que você fez, Ele quer que você mude agora, a partir de agora. Nova criatura é em Cristo Jesus. Uma nova história em Cristo Jesus. Esse ministério aqui de reconciliação é para que falamos o Evangelho dele, do amor, da misericórdia, de transformação. Nós estamos aqui vendendo um milagre. Nós estamos falando aqui do maior milagre, que é o milagre que nos transforma, que muda. O maior milagre do ser humano não é o físico, mas a reconciliação com Deus. Foi isso que essa mulher teve. É isto que essa mulher experimentou. É isso que cada um de nós experimentamos. De ter uma nova história com Cristo. Um novo amor com Cristo. Morto sim, mas ressuscitado em Cristo Jesus. Uma nova história. Vá, caminhe, faça a sua vida e leva, seja um reconciliador. Não como os fariseus que condena, aponta o dedo, mas traga em amor. Por quê? Se eu condenar, ele não vem. Mas se eu falar em amor, ele vem e aqui ele aprende. Aqui ele vê
que Jesus que muda, é o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que altera, é o Espírito Santo que traz o amor, que toca no coração, no mais profundo, que muda a história da vida do homem. Você ouviu um milagre diferente, não ouviu? É um milagre. O milagre começa com os olhos abertos, aqui no versículo, do qual? De culpa removida. Culpas removidas da nossa vida. De condenação removida. Aqui o versículo diz assim: nem eu te condeno. O coração ouvindo a voz de Jesus: nem eu te condeno. Esse é o verdadeiro milagre que Jesus faz agora, naquele que vai ver ali, talvez na internet. Ele faz esse milagre agora. Mas não importa o que eu fiz, deixei de fazer, importa o que Jesus vai fazer na minha vida agora. Se você deseja viver este milagre, eu convido você a fechar os seus olhos por alguns minutos, alguns segundos. Feche os seus olhos. Por um minuto aqui, ó. Um minuto. Ouça o Espírito Santo dizer para você assim: você é amado. Você é perdoado. Você é livre. Esta é a graça que está te chamando. E nunca mais você será o mesmo como aquela mulher foi. Ela nunca mais foi a mesma do encontro real com Jesus. Eu peço que você ponha em pé, ponha os seus pés, mesmo com os olhos fechados. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Não é o homem que vai falar no seu coração. Não são palavras que vão tocar o seu coração. Não é os gritos que vão tocar o seu coração. Não é o espetáculo que eu possa fazer aqui que vai tocar o teu coração. Eu quero que você só entre comigo nessa história da mulher. E Jesus sorrindo para ela e falando: eu não te condeno. Seja livre. Seja amada. Seja amado. Cadê os acusadores? O mundo pode te condenar. Não importa como o mundo te vê, importa como Jesus te apresenta a você. É isto. Esse é o verdadeiro milagre que eu posso sentir de Jesus, de ter uma vida justificada, separada, uma nova vida, sem condenação, mas uma vida de liberdade em Cristo, no terreno do amor, da misericórdia de Cristo, e ter uma nova identidade que Ele me propõe. Semana passada nós estivemos aqui falando do filho pródigo, e nós observamos muito bem, porque foi muito bem exposto pelo Gil. Quem correu diante do jovem não foi o jovem que nem estava interessado no pai, mas estava interessado nas coisas do pai, só no interesse nas coisas do pai, matar a fome dele. Mas quem correu foi o pai que correu diante dele, foi o pai que foi correndo diante dele, e ele nem abriu os lábios, ele nem justificou, e ele falou, e abraçou, colocou a sandália, colocou a roupa, e falou assim: não, você é meu filho. É isso que é o amor e a misericórdia de Deus. É isso como o evangelho se fecha, ele se funde, ele se funde a palavra, ele se funde a palavra.
Por quê? O jovem que estava em casa, que estava dentro da igreja, ele tem, o Senhor fez isso para ele, o Senhor está perdoando ele, porque ele é um pecador. Mas ele falou assim, ele estava morto, mas agora ele vive. Ela estava morta, ela era pecadora, ela estava ali, ela ia ser apedrejada, mas agora ela é livre, ela começa a viver, porque ela encontrou, ela estava morta, mas agora ela está viva, porque ela está uma vida diferente, ela está vivendo comigo, ela está caminhando comigo. É isso que Jesus apresenta. E nós começamos a falar, mas eu estou na igreja há 40 anos, eu estou na igreja há 20 anos, como aquele filho mais velho. Mas é uma festa preparada para aqueles que encontram Jesus. Quem encontra Jesus tem uma festa preparada, um corpo glorificado, alegria de morar com Jesus. Aleluia. Isto é o amor incondicional de Jesus, o amor ágape de Deus. Não merecemos, mas Ele nos amou primeiro. O amor nos constrange porque Ele nos amou primeiro. É isto. Vá, caminhe comigo, direciona comigo, alinha comigo, reconcilia outro comigo, muda a história de outros comigo e seja meus discípulos. Aleluia. É isso que é o verdadeiro milagre de Jesus, vida transformada e vida mudada. Sim, muitos milagres de Jesus é a operação maravilhosa de Deus, mas a restauração e a reconciliação com Deus é um ato de amor e misericórdia de Deus.